Olá a todos, meu nome é Eduardo Rocha, sou médico fisiatra e nesse mês de fevereiro é o mês do fevereiro roxo, ou seja, essa cor quer dizer sobre a conscientização sobre doenças crônicas, ou seja, aquelas doenças que duram mais de 3 a 6 meses e que nos afetam de maneira por longos períodos de nossa vida. Doenças como o Alzheimer, o lúpus e, no nosso caso, a fibromialgia. Você sabia que a fibromialgia é uma das principais causas de dores crônicas no nosso meio? Pois é verdade. Aqui no Brasil, estima-se que de 2 a 4% de nossa população tem o diagnóstico de fibromialgia. E infelizmente sabemos que muitas vezes este diagnóstico não é conhecido por muitos dos pacientes que a têm. Mas o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença crônica que leva principalmente a uma sensação de dores generalizadas pelo corpo. E essas dores, elas acompanham outros sintomas frequentes, que são principalmente as alterações do sono. E quando a gente fala de alterações do sono, não apenas são a insônia ou a dificuldade para dormir, mas principalmente aquele sono que a pessoa tem, mas não descansa, ou seja, aquela pessoa que acorda com muito cansaço, uma sensação de dor e até se sente exaurido ao acordar, e também há outras alterações frequentemente associadas ao cansaço extremo ou à fadiga intensa. Então a fibromialgia é uma doença que nós ainda não conhecemos exatamente toda a sua fisiopatologia, como ela ocorre, mas sabemos hoje que ela é uma doença que promove alterações no nosso sistema nervoso, onde leva a alterações na percepção da dor. Ou seja, pessoas acometidas por essa doença tendem a sentir dores generalizadas por longos períodos de tempo. E como são dores a longo período de tempo, muitas vezes esses pacientes não apresentam outras alterações agudas, ou seja, um processo inflamatório, como numa região específica, como na coluna ou no braço. Muitas vezes eles sofrem dessas sensações de cansaço extremo, dificuldade para dormir, alterações de raciocínio e outros sintomas associados à sensação de inchaço pelo corpo, coceiras, alterações intestinais e praticamente todas as partes do corpo. Além dessas dores contínuas em diferentes partes do corpo, elas não são manifestas muitas vezes claramente e muitos dos exames para diagnosticá-lo não apresentam alguma alteração. Hoje, inclusive, o diagnóstico é essencialmente clínico, sendo a história tendo um papel importante e o exame físico junto ao seu médico. Por isso, grande parte dessas pessoas acabam tendo o diagnóstico de fibromialgia, mas não tratando, ou seja, sofrendo de dores e, pior ainda, são dores invisíveis para grande parte da população. É importante pontuar que a fibromialgia, apesar de ser uma doença conhecida já há muito tempo, ela ainda é pouco lembrada por muitas profissionais das áreas de saúde, mas também pela nossa sociedade. E é importante ressaltar que esse quadro de dor a longo prazo pode e deve ser tratado. Sabemos que muitas vezes a cura não é possível em todos os casos, mas um controle ideal dessas dores ela é fundamental porque elas têm uma grande interferência nas atividades do nosso dia a dia. Atualmente, sabemos que existem vários tipos de tratamento, sendo os mais comuns aqueles que usam algumas medicações, incluindo hoje medicamentos novos como os canabinoides, onde estamos começando a ter mais pesquisas a respeito. Sabemos também que o uso da atividade física, do incremento da atividade física que tem que ser individualizada para cada pessoa, e também o conhecimento da doença. Então, cada vez que chegamos nesse mês de fevereiro, é importante discutirmos mais sobre a fibromialgia para que nós tenhamos um aumento da conscientização sobre esse tema e um melhor controle da doença que afeta um grande número de nós brasileiros.